Atenção, a última. Chega, gente. Aê! Qual a origem, qual a origem da capoeira lá no seu estado? No meu estado? Meu estado é Distrito Federal. Brasília é uma cidade pequena, nova, tenho 29 anos, então a capoeira ainda está na parte de desenvolvimento, né, de iniciação no sentido histórico. Não no sentido técnico e prático, mas no sentido histórico. A história da capoeira de Brasília é junto com a história de Brasília. Mas antes de mim, eu fui aluno de Mestre Arraia, que era aqui de Brasília, de Salvador. Foi aluno de Mestre Bimba e foi aluno de Mestre Pastinha também. E ele que, de certa forma, que nós temos conhecimento, foi quem originou a capoeira lá, deu origem à capoeira lá em Brasília. Eu fui discípulo dele e a seguir praticamente quem sequenciou essa história fui eu. E depois agora vem outros, muito mais lá. Com que idade você começou a praticar capoeira? 16 anos por aí, mais ou menos, 16 anos. Como é vista a capoeira lá no Distrito Federal, pela sociedade? A sociedade corresponde bem à capoeira lá. A sociedade brasiliense é uma sociedade, de certa forma, de classe média, né? Porque lá é uma cidade do funcionário público. Então quem pratica capoeira está dentro desse contexto de cidade de classe média, filhos de funcionário público. Existe a periferia também, que já também tem a mesma aceitação da capoeira e há uma integração das duas, normalmente, sem preconceito. A cidade é muito pequena, ainda não deu para criar nenhum ranço de preconceito, de tabus, de discriminação social. Em todo lugar existe, mas lá a gente consegue conviver numa boa com isso. E quanto à ladainha, só são cantadas as ladainhas antigas ou são sempre modernas, assim, vão compondo as novas ladainhas? Hoje em dia a capoeira está diversificada, né? Houve o que se chama de evolução, entre aspas, mas é cantado tradicionalmente, tem que se cantar a ladainha tradicional. Mas depois há um momento da roda em que pode se cantar as ladainhas modernas. Qual a diferença da capoeira Angola para a capoeira regional? A capoeira Angola, ela tem uma característica muito própria de jogar, em que não pode se definir que seja um jogo baixo e lento somente por aí, não. Ela tem toda uma característica própria de jogo, de identidade, de comunicação, com chamadas, com rituais próprios dela. E a regional veio derivada dela, porque Mestre Bimba, quando criou a regional, ele antes de tudo era um angoleiro. Quando ele criou a regional, ele criou com uma característica realmente diferente da Angola, que é com uma postura mais agressiva, ou com uma postura, não digo tanto agressiva, mas mais em pé, mais atlética, talvez, nesse sentido mais atlético. Qual a influência da luta moderna, da arte marciais na capoeira? Eu acho que no final de tudo se unifica. Isso porque as artes marciais, elas usam o que nós temos de arma. Todas elas têm as mesmas características. As armas que são as pernas, os cotovelos, as articulações, ou a cabeça, o braço, mão, tudo no corpo humano torna-se na arte marcial uma forma de destreza para uma arma. Então, se todas têm a mesma conotação, elas se entrelaçam em influência. Assim como as outras artes marciais alienígenas nos dão, uma certa forma, uma influência, eu tenho certeza que